Nessa última semana, a Jumper Brasil, inclusive site que eu recomendo para vocês ficarem ligados em relação a notícias de basquete e colunas de opinião, fizeram uma lista aí com vários outros jornalistas do mundo do basquete, dos 25 melhores jovens da NBA até 25 anos. E essa lista trouxe algumas polêmicas. E não é nada contra eles ou contra as pessoas que votaram, até porque toda lista gera debate, toda lista tem alguma polêmica e discordância. E no vídeo de hoje, além de destacar essa lista aqui para vocês, eu decidi trazer um pouco da minha opinião a respeito dela. Lembrando que essa lista ela vai por pontuação, ou seja, o melhor jogador na opinião de cada jornalista recebe 25 pontos e o 25º recebe apenas 1 ponto. Existem alguns critérios de desempate e, mais do que isso, é uma lista que deve ser levada em consideração o momento. Eles mesmos descrevem na matéria, inclusive vocês podem pesquisar aí Jumper Brasil 25 melhores jogadores, vocês vão encontrar com facilidade no Google. Porém, esse simples critério acabou gerando diversas aí incoerências na minha visão em relação a essa lista. E é sobre ela que nós vamos debater hoje. Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui para vocês quem são os 10 melhores jogadores em até 25 anos, com até 25 anos. E a gente vai deixar a nossa listinha também aqui nos comentários para a gente debater. A nossa meta é de 10 likes para esse vídeo de hoje, mas chega de enrolação e bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Primeiro, a gente cortou a lista deles até para economizar um pouco de tempo. Nós vamos falar apenas dos 20 jogadores mais bem colocados, de acordo com os jornalistas, não só da Jumper, mas convidados também. E o 20º melhor jogador até 25 anos é RJ Barrett. A gente também vai falar um pouco a respeito de cada um desses jogadores e destacar por que a gente acha que eles merecem uma posição baixa ou alta. Não necessariamente nós vamos realocá-los aqui. RJ Barrett é um jogador que para mim é uma decepção. Na época em que o Cleveland Cavaliers não selecionou ele, eu fiquei bem chateado, acho que era um jogador que tinha muito a contribuir. E no elenco atual dos Cavs, com certeza ele iria ajudar bastante. Porém é um jogador que não evoluiu da forma como muitos esperavam. E se ele pode fazer uma partida muito bem pontuada, com uma eficiência absurda, na outra ele pode mandar muito mal. Então é um jogador que eu acho que, pelo momento, ok, ele tá aí entre os 20, até porque o New York Knicks vem muito bem, mas ele tá longe de ser protagonista dessa equipe. Então, vamos aqui para nossa 19ª colocação, Nicholas Claxton. Eu acho muito interessante como as pessoas valorizam ele e acho extremamente necessário. Um defensor muito interessante, um pivô ali que consegue ajudar bastante ali os armadores, principalmente em jogadas de ponte aérea, mas eu ainda acho que falta muita coisa nele, ainda acho que falta um pouquinho mais de consistência ofensiva nele, e defensivamente, contra pivôs ali muito fortes, muito pesados, ele acaba tendo certa dificuldade sim. E agora nós vamos falar aqui da 18ª colocação. Nós vamos dividir isso daqui em blocos de 5 em 5 e dizer onde a gente realocaria esses jogadores ou não. Vamos falar agora de Jalen Green, um pontuador nato, para mim ainda um peladeiro, mas ele tem muito a evoluir agora no comando de Ime Udoka e com a parceria de jogadores experientes como Fred VanVleet e Dillon Brooks. A gente falou a respeito do que esperar da temporada do Houston Rockets, o card vai ficar aqui em cima. O Jalen Green, eu acho que tudo bem, ele tá mal posicionado aqui, mas eu acho que ele deve dar um salto nessa temporada. Repito, é um pontuador nato e acho que bem orientado, ele tem tudo para jogar muita bola. O próximo jogador que nós temos aqui na 17ª colocação é o Tyler Herro. Nós já vimos muita coisa desse jogador, inclusive como sexto homem. Ele já chegou aí em 2 finais de NBA e jogando bem em todas elas. Ele teve ali uma queda em uma temporada onde o apelido de Insta Hero acabou pegando ali nele, mas ele deu a volta por cima, foi eleito o sexto homem do ano. E na temporada passada, por mais que ele tenha tido ali, né, uma queda no momento em que ele assumiu a titularidade, ele ainda se mostrou um jogador bem importante, apesar da queda ali na reta final. Foi finalista da conferência dele, mais especificamente também, né, da NBA. Bom, a gente tem aqui o Tyler Herro muito mal colocado. Eu entendo que é uma lista de momento, mas eu acho que por aquilo que a gente já viu dele é muito complicado colocarmos ele ali junto de Jalen Green, Nicholas Claxton, RJ Barrett e também do 16º colocado, Josh Giddey. Acho que com exceção ali do Jalen Green, ele tá na frente de todos esses, é verdade, mas ele não pode ficar abaixo do Josh Giddey. Gosto muito do Giddey, ele é bem completo, ele toma boas decisões, tem um bom passe, vem se tornando um bom pontuador, é uma máquina ali de triplos duplos, pega muito rebote, porém, eu não acho que ele pode estar à frente
de Tyler Hero nesse momento. Por mais que ele tenha tido aí uma temporada aí muito boa, com ótimos números, levando aí o OKC para um outro patamar ao lado do Shai Gilgeous-Alexander, eu ainda acho que o Josh Giddey é uma projeção muito maior para o futuro, e eu acho que esse daqui foi um dos primeiros erros que tivemos. E agora vamos entrar aqui do 15º ao 10º colocado, falando aqui de Franz Wagner, o 15º colocado, jogador do Orlando Magic também, muito interessante, é um jogador que sabe fazer. Ele parece ter muito conhecimento de tudo que deve ser feito em quadra em determinadas posições, mesmo que ele não esteja lá. Ele sabe muito bem a função dos seus jogadores, toma boas decisões, mas repito, eu não acho que ele possa estar à frente ali do Tyler Hero. Acho que muitas equipes gostariam de contar com o Tyler acima do Franz Wagner. E também, outra observação que eu vou trazer para vocês é no 14º colocado Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. Eu acho que o hype em cima dele diminuiu nessa temporada, mas ainda assim, eu considero ele um jogador melhor do que o Franz Wagner. Ok, ele tá à frente, mas eu considero ele muito melhor também do que alguns que virão à frente na nossa lista. Especificamente, eu acho ele hoje melhor do que Scottie Barnes, Cade Cunningham, que estão à frente dele. Vamos falar primeiro do Scottie Barnes, o jogador que está na 13ª colocação dessa lista, ganhou o prêmio ali de Rookie of the Year no seu ano de estreia na NBA, em cima inclusive do Cade Cunningham também, que é outro jogador que a gente vai falar a respeito. Excelente defensor, muitos acreditam que ele pode se transformar em um monopolizador de posse para essa próxima temporada. O Toronto Raptors deseja que a bola esteja nas mãos dele, vamos ver como ele vai se sair, mas eu ainda acho ele um jogador que tem muito mais a contribuir do que, por exemplo, o próprio Cade Cunningham, ou principalmente se a gente for considerar o critério que eles mesmos adotaram. A gente está falando de uma lista aqui que fala a respeito de momento, pelo menos foi o que eles disseram. O Cade Cunningham, em 12º lugar, está na frente de todos esses citados: Scottie Barnes, Tyrese Maxey, Franz Wagner, Josh Giddey, Tyler Hero, Nicholas Claxton, Jalen Green e RJ Barrett. Gente, isso aqui não pode. Na temporada passada ele praticamente não jogou por conta de lesões, e na sua temporada de estreia, por mais que ele tenha tido uma temporada bem subvalorizada na minha visão, ele sequer foi Rookie of the Year, e mais do que isso, eu considero que 2 jogadores foram melhores do que ele na temporada de estreia dele. Evan Mobley, que para mim mudou o patamar defensivo do Cleveland Cavaliers, talvez tenha um pouquinho de clubismo aí nessa análise, e o próprio Scottie Barnes. Ok, ele tem um teto maior, eu acho que ele vai ser mais protagonista do que esses 2 que eu acabei de citar, porém, a lista é de momento, ele não pode estar na frente deles. E nem o Tyrese Maxey, a gente já viu o Tyrese Maxey fazer coisas muito melhores do que o próprio Cade Cunningham, apesar dos times ali no qual eles estão envolvidos, é claro, tem uma diferença. Você jogar pelo Detroit e jogar pelo Philadelphia 76ers, você vai chamar muito mais atenção, porque o Sixers sempre vai estar nos playoffs, etc e tal. A gente já sabe disso, mas repito, se é uma lista de momento, o Cade Cunningham não pode estar à frente de todos esses jogadores, por mais que ele tenha muito talento. Essa é só a minha opinião. E bora seguir aqui com mais 2 jogadores nesse segundo bloco. Temos aqui Paolo Banchero em 11º lugar, justíssimo, mas repito, pelo que o Paolo Banchero apresentou em sua primeira temporada, por aquilo que o Cade Cunningham não apresentou por conta de lesões, mas se a gente for utilizar a outra temporada de referência, ele também não jogou do nível que o Paolo Banchero jogou na última temporada. Aí você vai me dizer, mas Léo, o Banchero tá na frente dele, sossega, ok, mas eu acho que a diferença ali de apenas uma posição é muito pouco. O Banchero jogou muito mais do que o Cade Cunningham na temporada de estreia do Cade. O Banchero, inclusive, foi o Rookie of the Year ali, né? Sem conversa. Lembrando também que nessa lista aqui, jogadores que não estrearam pela NBA não foram incluídos. Mas enfim, eu acho que o Cade Cunningham está muito bem posicionado, mais que deveria. E logo em seguida, em 10º, temos o Evan Mobley. Eu acho que o Evan Mobley, na temporada passada, ele teve uma evolução ofensiva interessante, mas dá para melhorar também. Comandou uma das melhores eficiências defensivas da NBA, ao lado ali de Jarrett Allen, Darius Garland, Donovan Mitchell e todo o elenco dos Cavs, e eu acho que é um jogador que tem muito para crescer, mas repito, se a lista é de momento, acho que a 10ª colocação para ele tá de bom tamanho. Repito, o que me incomodou nesse bloco aqui com Evan Mobley, Cade Cunningham, Scottie Barnes, Banchero e Tyrese Maxey foi o fato do Cade Cunningham tá aqui na 12ª posição. Acho que ele deveria ser ali o 14º, eu acho ele melhor do que o Franz Wagner, tá, também, mas lembrando, a comparação aqui é da temporada mais recente
e não acho que seja justo ele estar tão bem colocado assim, quase pegando um top 10. E agora, vamos aqui com nossos outros 5 jogadores. Na verdade, vamos aqui seguindo até chegar ali no top 3. Temos ali LaMelo Ball na 9ª colocação. O LaMelo Ball, que é um jogador com muito hype aí, tem aí, né, uns highlights absurdos. É um jogador com muito talento, só que eu tenho um ponto. Eu acho que dificilmente a gente vai ver o verdadeiro potencial dele, porque eu não consigo ver ele, principalmente se continuar no Charlotte Hornets, em grandes palcos, sendo competitivo, se provando ali. É muito talento, de fato, e talvez seja inevitável que daqui a alguns anos ele jogue por outra franquia, mas ele tem declarações de que ele é mais a moda antiga, digamos assim, e talvez jogar no Charlotte Hornets seja até meio cômodo para ele. Então, eu acho que toda e qualquer avaliação em cima do LaMelo Ball pode ser um pouco precipitada, porque por mais que a Conferência Leste seja muito mais fraca do que as outras, mais fácil de se classificar, eu não tenho muitas esperanças para esse Charlotte Hornets, e eu queria muito ver o LaMelo Ball jogando um playoff, jogando um jogo mais decisivo, porque talento ele tem de sobra, acho uma posição justa aqui para ele, porém ele poderia estar muito mais lá em cima, ou quem sabe daqui a uns anos ele não vai estar muito mais lá embaixo. Acho que é um dos jogadores mais voláteis que nós temos aqui nessa lista, porque quanto mais ele não conseguir levar o Hornets para uns playoffs, mais ele vai descer. E eu acho que ele tem potencial para subir, porque eu também acho que ele tem muito talento ao mesmo tempo. Então é um cara que eu acho importante ali, ele tá quase que no meio dessa lista. Em 8º lugar temos ali Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers. Ele teve uma queda nessa temporada, mas eu acho que muito compreensível, porque ele estava jogando ao lado do Donovan Mitchell, ele precisou compartilhar um pouquinho mais a bola ali, acabou piorando ali em alguns quesitos por conta disso, mas eu acho que não foi uma falta de bom jogo dele. Acho que ele jogou muito bem, sou apaixonado pelo basquete dele, mas é fato que ao lado do Donovan Mitchell, muitas vezes ele vai ser apenas ali, né, um segundo principal jogador de uma linha ofensiva de uma equipe, digamos assim, né? Gosto muito dele, muito talentoso, tem um bom passe, tem ali os handles também muito interessantes, e apesar da altura ele consegue se destacar, e mais do que isso, é claro que ele é o principal alvo defensivo dos Cavs, isso aí não tem como negar, mas eu acho que ele se sai muito bem, mesmo com a estatura dele. Gosto muito do Darius Garland, eu acho que o LaMelo Ball é muito mais talentoso, mas o Darius Garland também já esteve em grandes palcos, parece para mim que foi mais decisivo em grandes jogos, mesmo que em temporada regular, ali, jogos ali mais tensos, ele apareceu e correspondeu. E apesar do LaMelo Ball eu ver que tem mais talento, ser um jogador ali que na minha visão é melhor passador, tem tudo ali também para ser melhor defensivamente, eu acho que ele só precisa se esforçar e ter um sistema ali no entorno dele que ajude ele. Eu acho que o LaMelo Ball não tem como ficar na frente do Darius Garland até que ele passe a frequentar grandes palcos. E agora nós temos aqui na 7ª colocação Jaren Jackson Jr. e logo em seguida Zion Williamson. Por que eu destaquei o Zion? Porque se é um ranking de momento, o Zion não pode estar na frente do Jaren Jackson Jr. O JJJ é muito impactante, fez o Memphis Grizzlies ter uma eficiência defensiva muito boa, é um jogador que consegue corresponder muito bem jogando na posição 4 e 5, principalmente defensivamente, e na reta final de temporada melhorou muito o seu arremesso de 3, é uma arma ofensiva também interessante. O Zion é muito mais jogador do que ele, não tem nem dúvida, mas repito, se o critério é momento, o Zion que praticamente não jogou, e ok, quando ele jogou, ele correspondeu, fez a diferença. Eu não sei se ele pode estar na frente do JJJ, mas também não dá para quedar tanto o Zion aqui da 6ª colocação. Logo em seguida nós temos Tyrese Haliburton em 5º lugar, também um jogador muito talentoso, eu adoro ver ele jogando, e a evolução dele ali, né, como arremessador, não necessariamente como criador de jogadas, na última temporada foi absurdo, principalmente tomando conta ali do ataque do Indiana Pacers. Eu acho que ele também vai ter um pouquinho ali de dor de cabeça por conta dos jogadores que estão no entorno dele, acho que ele poderia ter mais protagonismo em grandes palcos, mas não sei se vai ser nessa próxima temporada, porém, como se trata de Conferência Leste, eu não duvido nada, de repente a vaga cai ali no colo dos Pacers e a gente ter um Tyrese Haliburton sendo mais provado em grandes momentos do basquete. Só que tendo em vista, assim, tudo que ele já fez, tudo que ele tende a fazer e a perspectiva do time dele, eu não sei se ele pode estar na frente aqui do Jaren Jackson. Na verdade, eu tenho certeza que ele não deveria estar na frente do Jaren Jackson se a lista é momento. Em relação a talento, eu ainda acho o LaMelo Ball melhor do que ele. Acho que ele deveria estar ali perto da 10ª posição, ao lado do Darius Garland, abaixo do Zion, abaixo do Jaren Jackson e abaixo do LaMelo também. E aí a gente vai entrar aqui no nosso top 4. A ausência de um jogador no top 3 também chama bastante atenção, e é ele, o 4º colocado, Trae Young. Ele que acabou ficando ali fora do top 3 para dar lugar ao Anthony Edwards. E acho que esses dois jogadores aqui são que vão gerar grande debate nessas primeiras colocações. O Trae Young foi um dos principais produtores de pontos mais assistências somados na última temporada, mas todos esses números não foram suficientes para Atlanta Hawks ir longe e para as críticas em cima do seu jogo serem bem
pesadas. Ele teve ali finalmente um time melhor. Eu acho que dos últimos anos o Atlanta foi melhorando o seu elenco e ao mesmo tempo foram decepcionando mais. Ao lado de DeJounte Murray, ele pareceu extremamente desinteressado em conectar algumas jogadas com ele ali, né, em ser um jogador mais eficiente sem a bola. Isso frustrou muito as pessoas e o seu fator defesa também deixa muito a desejar. Porém, eu acho que passa muito mais pela falta de vontade, de aplicação dentro daquele projeto específico do Atlanta Hawks do que necessariamente falta de talento. E por mais que eu entenda, até pela lista 6 de momento, o Anthony Edwards está à frente dele, os números do Trae Young também são muito positivos, mesmo em um contexto não tão favorável para ele. Eu acho que o Trae Young deveria ser o terceiro colocado à frente do Ant-Man. Acho que o Ant-Man ainda tem algo a provar. Ele também foi protagonista ali da equipe em alguns momentos, mas quando o Karl-Anthony Towns esteve em quadra, claramente o Karl-Anthony Towns era quem chamava as coisas, até porque tem mais tempo de casa também. Acho que o Anthony Edwards tem tudo para ser mais jogador do que o Trae Young. Fisicamente é uma máquina absurda, mas eu acho que o grande momento dele ser protagonista vai ser dessa temporada 23-24 para frente e não necessariamente foi nas que se passaram, mais especificamente na última, que é onde está sendo analisado aí, né, já que o principal critério é momento. Então, ok, eu colocaria o Trae Young ali em terceiro lugar, porém, não vou ficar maluco com isso daqui porque acho que é muito parelho. E aí os dois primeiros colocados não tem muito o que fazer, de fato são esses dois jogadores, Ja Morant em segundo lugar e Luka Doncic em primeiro. Eu sou apaixonado por esse esloveno, eu sou suspeito para falar, é um dos jogadores que eu mais tenho prazer em parar para assistir, apesar do Ja Morant gerar muitos highlights ali, ser um jogador absurdo, eu ainda acho que ele comete alguns equívocos ali na tomada de decisão, e ele acaba tomando muito toco, né? Porque ele se arrisca demais, mas ok, é o preço do estilo de jogo dele. Porém, eu acho o Luka Doncic mais confiável, mais inteligente, toma as melhores decisões, é mais interessante você ver ele jogar. Então eu acabo achando que o Luka Doncic merece essa primeira colocação. Acho que o primeiro e o segundo são incontestáveis. Ja Morant e Luka Doncic tem que estar bem posicionados. E aí, para quem vai ser o primeiro lugar, vai do gosto de cada um. Os dois já estiveram aí em conversas para ser MVP dentro de temporadas específicas e tem a perspectiva de serem também em um futuro. Infelizmente, o Ja Morant acaba sendo prejudicado por conta das suas decisões extra-quadra, então ele vai ter um começo aí em que o seu rival, esloveno pelo menos nessa lista aqui, tome a frente dele, porque o Luka Doncic vai jogar a Copa do Mundo, parece estar em forma e não está suspenso nos primeiros jogos, mas se a gente for olhar aqui essa lista, coisas que me incomodam de fato. A falta de coerência no principal critério, que é momentos Zion Williamson e Cade Cunningham bem posicionados em relação àquilo que eles não produziram dentro da última temporada. Eles deveriam estar mais abaixo, porque eles se lesionaram, estiveram praticamente de fora. O Zion, eu entendo, ele está ali entre os 10 principais, porque quando disponível ele é um absurdo, ele sobra, mas o Cade Cunningham, para mim, nem tanto. Na temporada ali em que ele esteve saudável, ele não jogou o que jogou saudável o Paulo Banchero e não jogou o que jogou saudável, para mim, até o momento, o Tyler Hero, que também está muito mal posicionado, outro jogador que me incomoda. Deem uma olhada lá no site da Jumper Brasil, vocês vão dar uma olhada nessa lista. É muito legal debater listas e se vocês gostam de fazer isso, comentem aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo por mim aqui no Basquetinho e falou!